Pelo crime de esbulho possessório, artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal, requer ao Ministério Público o indiciamento dos líderes do MLB Marcos Ribeiro, Bianca Soares Evangelista e Kívia Moreira Nunes pelos supostos crimes de constrangimento ilegal e extorsão com as devidas majorações de pena contidas no parágrafo 1º do artigo 146 e no parágrafo 1º do artigo 158, em razão do concurso de pessoas nas condutas criminosas. É um processo que, graças a Deus, que essas pessoas não fizeram direito e não passaram em concurso para a Polícia Civil Federal. Porque a quantidade de arbitrariedade faria com que quaisquer dessas instituições se envergonhasse do seu quadro. Ele coloca que, por bem, aqui não tem nenhum promotor do Ministério Público, aqui não tem nenhum advogado, aqui não tem nenhum juiz, levando em consideração aí, querendo afirmar que nós não teríamos certo conhecimento jurídico. Veja só, todo mundo aqui acompanhou o MST andando de foice aqui dentro da cidade, tumultuando o trânsito, impedindo o ir e vir das pessoas, agredindo motoboys. E qual foi a reação do governo do estado? Nenhuma. Estender um tapete vermelho para eles, quando na verdade eles deveriam receber de fato repressão, tiro, bomba e porrada, com muita clareza. Sorte de vocês que eu ainda não estou em nenhum executivo aqui no estado. Boa tarde a todos. Havendo número legal, eu declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão Especial de Inquérito que visa investigar as invasões na cidade do Natal. Nós apresentamos à sociedade natalense o relatório final desta Comissão de Inquérito constituída para investigar as invasões em propriedades na cidade do Natal. Esta SEI conclui-se hoje com muito sucesso, até com um gosto de vitória e com respostas sucintas para Natal e esclarecimentos que Natal precisava ter. Parabenizar o vereador Matheus Faustino por propor esta SEI. Eu vou passar aqui também a palavra para o vereador Matheus Faustino, que ele já vai fazer suas considerações e já continuar que a verdadeira forma de atuação do MLB do relatório. Seus líderes Esse relatório ele apenas foi com a agitação, o engajamento político partidário de pessoas vulneráveis e a promoção da perpetuação da pobreza e da miséria. Para que esse relatório fosse finalizado, foi entregue de forma física a todos os vereadores e vereadora no dia 20, e hoje o relator desta comissão, importante, eu já o parabenizo pela elaboração do relatório, ele vai fazer a leitura deste relatório e em seguida nós iremos discutir, analisar e posteriormente votar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você, munícipe da cidade de Natal, você, cidadão potiguar que nos acompanha de qualquer cidade aqui do nosso estado e a todos que estão aqui presentes. Primeiro, quero parabenizar a minha equipe que me ajudou a conduzir essa comissão especial de inquérito na função de relator da maneira mais limpa possível, da maneira mais técnica possível. A gente seguiu todo o rito que pede o regimento interno. Quero também parabenizar e aqui agradecer com muita veemência a nossa Procuradoria da Casa, na figura do doutor Heriberto, a doutora Maria Clara, o doutor Gustavo, que nos deram aí mais uma vitória sustentando a defesa dessa comissão especial de inquérito, que por mais uma vez demonstra ser completamente legítima, trazendo aí abordagens e respostas para o cidadão natalense que muito sofre com invasões aqui dentro da cidade. Bom, não me alongando muito, vou começar aqui o relatório, são 56 páginas, conteúdo bastante denso, mas é muito importante que a gente leia na sua integralidade para que tudo seja devidamente esclarecido. A Comissão Especial de Inquérito, instaurada para apurar as ocorrências de invasão a imóveis públicos e privados do município de Natal, tem como ponto de partida a constatação de uma realidade alarmante, a prática reiterada e articulada de ocupações ilegais que vem se consolidando como afronta direta ao Estado de Direito, gerando insegurança jurídica, degradação do patrimônio público e tensionamentos sociais. Sob a máscara de reivindicações sociais, observa-se com crescente preocupação a atuação de grupos organizados que, à revalia da lei, promovem a ocupação de espaços urbanos de forma ilegítima, muitas vezes movidas por interesses públicos, políticos ou econômicos inconfessáveis. Ao longo dos trabalhos dessa comissão, transcritos neste relatório, ficou evidente que tais ocupações não se tratam, na maioria dos casos, de atos isolados e espontâneos, mas de ações orquestradas com estratégias previamente traçadas, utilizando-se da fragilidade do poder público para avançar sobre áreas públicas e privadas. A prática da invasão, portanto, desafia não apenas o ordenamento jurídico, mas também os esforços coletivos pela manutenção da ordem, da urbanidade e da regularidade na ocupação do solo urbano. É nesse cenário que se torna imprescindível a análise rigorosa e desapaixonada dos fatos com o devido enfrentamento da questão para promover responsabilização civil e criminal dos envolvidos, no que couber conforme os meios e limites de atuação reservados pela lei a esta comissão. As invasões constituem, além de uma violação à propriedade, um atentado
ao princípio da função social, visto que, quando se fala, por exemplo, em apropriação irregular de bens públicos, é necessário compreender o comprometimento que ocorre nas políticas públicas de habitação, planejamento urbano e prestação de serviços essenciais. Essas ocupações ilegais, em vez de solucionar a crise habitacional, frequentemente agravam, criando bolsões de precariedade, desordenamento e conflitos entre moradores, poder público e sociedade. Ao invadir, o agente não reivindica um direito, na verdade impõe, por meios ilícitos, a sua vontade, colocando-se deliberadamente à margem da legalidade e acima do bem comum. É preciso desmistificar a ideia de que toda invasão tem natureza reivindicatória ou socialmente legítima, embora existam situações de vulnerabilidade social que mereçam ser enfrentadas com políticas públicas sérias e inclusivas. É inaceitável que essa realidade seja instrumentalizada como pretexto para o cometimento de crimes e para a consolidação de práticas que fragilizam a autoridade do Estado. A comissão, portanto, teve como princípio em seus trabalhos, basicamente, reafirmar o óbvio. Atos de violência / invasão não podem ser meio de reivindicação de quaisquer direito. E, ao fazê-los, ficou claro o compromisso com a vontade e com o interesse público, propondo, ao final de seus trabalhos, uma responsabilização dos envolvidos e o fortalecimento da legislação vigente e a própria aprimoramento da atuação das instituições públicas para prevenir novas invasões. Assim, esta introdução marca o início de um relatório que não apenas apresenta dados, relatos e documentos, mas também lança a luz sobre um problema estrutural que exige respostas firmes, coordenadas e que não pode ser naturalizado. A responsabilização da conduta de invasão, neste contexto, não se configura como repressão injustificada, mas como um imperativo legal e moral para a preservação da ordem urbana, da segurança jurídica e do respeito à coletividade. A sociedade natalense não pode ser refém de ações ilegais travestidas de movimento social. É tempo de resgatar a autoridade da lei e o direito de todos a uma cidade justa, organizada e segura. Das sessões ordinárias e depoimentos. A audiência pública com a senhora Samara Trigueiro, secretária de Segurança Pública e da Defesa Social do município de Natal, no dia 16 de abril de 2025, a senhora secretária compareceu na condição de convidada à segunda reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito. O convite foi feito pelo vereador relator Matheus Faustino e submetido à votação. Foi aprovado pelos seus membros da comissão. Ao iniciar suas perguntas, o relator indagou a secretária se esta tem conhecimento de invasões que já acontecem e que estão em curso no município de Natal. A secretária, por sua vez, respondeu que tinha conhecimento, abre aspas, sim, tenho conhecimento de invasões tanto em prédios, terrenos públicos, quanto em propriedades privadas. A Iana Cisteira, perguntada sobre sua opinião acerca das organizações estratégicas das invasões, assim ela respondeu, abre aspas, pelo que a gente fez o levantamento, principalmente naquelas ocorrências em que a Guarda Municipal foi acionada, a gente observa que existe todo um planejamento, inclusive na escolha das áreas e da forma como vai ser feito as invasões. Perguntada pelo relator sobre a atuação da Guarda Municipal, a secretária respondeu que o acionamento da Guarda Municipal se deu para promover desocupação de terrenos e prédios públicos, através de composição e conversa com os invasores. Abre aspas. As ações de 2025 que eu estou à frente da pasta foram para desocupações de terrenos e de prédios públicos. Não havia ainda nenhum tipo de ordem judicial, porque essa ocupação estava se iniciando. A CEMURB, de pronto, identificou as invasões, acionou a guarda e as equipes se deslocaram até o local, conversou com as pessoas envolvidas na ação e a gente fez a desocupação. Após essa resposta, a secretária explica ao relator como é o modus operandi da Guarda Municipal nas ocorrências de invasões. Sobre o registro de invasões ocorridas nos últimos 2 anos, assim respondeu. Abre aspas. Nós temos alguns números. Em 2023 nós tivemos 49 invasões em prédios públicos, 2024 60 invasões e agora até o março de 2025 nós tivemos 9 invasões registradas via CIOSP. A secretária indagada sobre a existência de indícios de cometimento de crimes dentro das invasões, assim respondeu. Abre aspas. Existe inclusive numa das últimas invasões, quando o pessoal da inteligência chegou ao local, constatou que o terreno estava sendo loteado e que ali estava sendo inclusive feito um financiamento informal daqueles terrenos, estavam se cobrando 50 por mês para que as pessoas tivessem aquele terreno sendo disponível para elas ocuparem. Então a gente observa que, de fato, com esse trabalho feito pela inteligência, existe sim a prática de crime. Após essa resposta, a secretária discorreu ainda sobre a presença de pessoas ludibriadas pelos líderes desses movimentos nessas invasões. Abre aspas. E agora percebe também que tem pessoas enganadas. São pessoas de boa fé que acreditam que ali é algo que realmente possa dar a ela a oportunidade de ter um local para elas, mas que infelizmente alguns criminosos, estão se valendo inclusive da boa vontade, da ingenuidade dessas pessoas. De todo exposto, depreende-se do depoimento da secretária Samara Trigueiro que do conhecimento do poder público municipal a existência de invasões pretéritas e contemporâneas, a instalação desta comissão, o que afasta justamente a vários outros fatos qualquer falácia em relação a uma suposta falta de objeto determinado desta comissão. Para além disso, podemos concluir ainda que existe de fato uma organização estratégica de movimentos sociais representados pelos seus líderes na promoção de invasões, desde a escolha dos locais até a agitação feita com militantes em busca de mais adesão aos atos, e isso corrobora com que este relatório virá a expor a seguir.
Por muitas vezes, invasões são utilizadas como meio de constranger o poder público e a iniciativa privada para atender interesses das lideranças mais proeminentes dos movimentos. Também foi exposto pela secretária, em seu depoimento, a existência da possível prática de financiamento ilegal dentro das invasões, o que nos leva novamente ao que foi citado acima. Podemos estar diante de um forte instrumento de influência política e financiamento de lideranças. Tal prática se configura ainda mais legal se tratando do uso de terrenos públicos. A secretária também expõe a possibilidade de perceber que grande parte dos integrantes dessas invasões são pessoas simples, sem formação e que são ludibriadas com a promessa da tão sonhada moradia. E o que lhes é entregue se resume em situação degradante e insalubre, sujeira e alagamentos. E tais situações se perfazem apenas e tão somente por algo muito simples: a barreira legal que a atuação temerária dessas lideranças esbarram, pois é óbvia a impossibilidade de usar a ameaça, violência e a exposição de pessoas ao ridículo para reivindicar direitos. O caminho não é esse. Vemos, portanto, muito claramente a ocorrência de uma severa subversão de ideias, onde aqueles que se dizem defender os mais pobres e os que não têm moradia se aproveitam destes para se locupletarem e para promover interesses mesquinhos de influência e ambição eleitoral. Audiência pública com a senhora Iris Machado, secretária da Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturais do município de Natal. Na mesma sessão ordinária foi ouvida também a secretária Iris Machado, no que tange a sua atuação à frente da parte de habitação. E já no início perguntaram se os promotores das invasões acionam de alguma maneira a secretaria, seja para inquirir sobre se o imóvel alvo da invasão é cumpridor de função social, seja para consultar a secretária em relação a algum programa habitacional eventualmente destinado àquela área. Respondeu, abre aspas, não, eu ainda não fui procurada a esse respeito. A secretária discorreu também, após provocação do relator, sobre os programas sociais habitacionais vigentes em Natal atualmente, abre aspas. Sim, existem diversos programas, inclusive nós estamos agora com um programa para entregar. São 176 casas do programa Morar em Pajuçara, onde 40% dessas unidades serão entregues para pessoas que anteriormente invadiram essa área. O relator indagou ao secretário que se ele dispunha de dados utilizados acerca do déficit habitacional do município de Natal, que respondeu, abre aspas, na verdade nós temos um déficit muito alto, mas não isso não quer dizer que esse déficit está correto. Por exemplo, nessa unidade que serão entregues agora, nós temos dificuldades em localizar essas pessoas porque devido à demora das obras, algumas pessoas já não estão no local que indicaram no registro residencial. Por fim, o relator indagou a secretária se ela tinha conhecimento acerca de pessoas que foram contempladas em programas habitacionais e foram expulsas de suas moradias posteriormente, assim respondeu, abre aspas, não é do meu conhecimento formal, nós ouvimos falar a esse respeito de pessoas que são expulsas, mas eu não tenho nada formalizado. Durante as perguntas do vereador Daniel Valença, este, em uma de suas perguntas, deu a entender que o ato de invadir, de certa forma, valida ou adianta o processo de uma pessoa que precisa aderir a quaisquer programas sociais habitacionais do município de Natal. Dessa forma, após a fala do vereador supracitado, o relator indaga a secretária acerca da prioridade na adesão desses programas. A pergunta se o ato de invadir daria preferência a algum indivíduo em detrimento de outros que estejam na lista do cadastramento para os programas habitacionais, a secretária respondeu, abre aspas, não. Dentro de qualquer projeto social, hoje nós temos 40% direcionado para essas famílias e dentro desse cadastro todas serão avaliadas caso não existe uma prioridade. Após a análise do depoimento da secretária, podemos concluir que de fato não existe qualquer preferência destinada àquelas pessoas que empreendem invasões no município de Natal. Logo, a tese de que invadir gera algum nível de celeridade ou atenção especial do poder público em relação às pessoas que precisam entrar em movimentos sociais resta, mais uma vez, extremamente prejudicada. De novo, temos reafirmado que o poder público não deve e não pode ser conveniente com atos de violência e ameaça como forma de reivindicação e não deve permitir que esses espaços invadidos se tornem ilhas de insalubridade para pessoas em situação de vulneráveis, utilizadas como massa de manobra por lideranças, abre aspas, sociais. Por fim, a secretária confessa em sua resposta já ter ouvido falar de pessoas que foram expulsas de suas moradias após serem contempladas em programas sociais habitacionais, o que se acende um alerta e não deve ser negligenciado, de forma que este relatório pedirá ao Ministério Público, no dispor de suas competências, que investigue eventuais condutas criminosas e intimidatórias nos processos de entregas desses imóveis. Audiência pública com o senhor Tiago Mesquita, secretário de Meio Ambiente e Urbanismo do município de Natal. No dia 30 de abril de 2025, o secretário compareceu ao plenário da Câmara Municipal de Natal na condição de convidado e prestou depoimento acerca de sua atuação à frente da parte de Meio Ambiente e Urbanismo no contexto das invasões empreendidas no município e alvo das investigações desta comissão especial de inquérito. No início dos trabalhos da sessão, o vereador Cláudio Custódio perguntou ao secretário se em algum momento houve ameaça ou conflito dos membros e líderes dos movimentos sociais que empreendem as invasões com os servidores da CEMURB. O secretário respondeu, abre aspas, olha, há sempre uma tensão muito forte estabelecida. A gente observa, de fato, em algumas situações, um movimento bem organizado. Mas eu diria que a ameaça que nós tivemos, inclusive eu participei e tive até uma agressão física proporcionada, foi na discussão do plano diretor em 2021. Foi uma invasão que teve na Praça Augusto Leite, lá em decorrência de um movimento, que eu não lembro agora o nome exato, mas tem até uma matéria
até uma matéria que encaminhei para alguns dos senhores. Ali houve uma ameaça, realmente, uma discussão, mas a grande maioria das vezes, com a presença da guarda da polícia SEMURB, fica por trás para poder identificar, fazer registros fotográficos e gerar atuação administrativa civil, que é o nosso papel. O relator, nesse momento, mostra que o secretário, a matéria que ele havia citado, e ele confirma que o movimento de que trata boa parte do seu depoimento é o MLB. O relator, após os outros vereadores membros, iniciou suas perguntas e já indagou ao secretário sobre o que foi afirmado pela secretária Samara Trigueiro, de Segurança Pública, em relação a indícios de loteamento e cobrança ilegal dentro de invasões. O secretário disse que desconhecia essa prática e afirmou que, se houvesse configurado o crime e que a secretária iria atuar, se deparasse com esse tipo de situação. O vereador relator, durante sua fala, esclareceu junto ao secretário que é do conhecimento amplo, inclusive do poder público, a existência de invasões tanto a propriedades públicas quanto privadas, deixando claro mais uma vez a existência de fato determinado e de denúncia grave que ensejam o requerimento de instalação desta comissão. O que afastou novamente quaisquer possibilidades de ilações e falácias por parte daqueles que querem proteger movimentos invasores. O secretário pediu para complementar, abre aspas. Por exemplo, imagine uma área privada que tem uma mata ou um sistema dunar. Nós temos muito isso na ZPA 09, na Zona Norte. E a SEMURB, ela não vai atuar, mas, havendo um crime ambiental ocasionado por uma atividade irregular, que alguém colocou fogo para começar uma ocupação, para desmatar, aí sim sai da esfera privada e entra na esfera de crime ambiental, e aí a gente atua com muita força. Inclusive, aí sim, evoluindo, encaminhando ao Ministério Público denúncia para que possa proceder à questão criminal. O relator perguntou sobre a formação intelectual do secretário, a fim de estabelecer que, para além de sua função à frente da pasta de Meio Ambiente e Urbanismo, este detém ampla formação na área, logo ele teria total capacidade de afirmar se os locais que foram mostrados a seguir pelo relator são ou não insalubres para habitação e etc. Foram mostrados no telão do plenário, pelo relator, fotos da estrutura de algumas das invasões das quais tratamos na Comissão Especial de Inquérito, e foi perguntado ao secretário o que este achava sobre os locais retratados nas fotos, se eram adequados e salubres. Fotos a seguir, a gente não vai conseguir transmitir aqui agora, mas já foi disponibilizado durante as nossas oitivas. Essas fotos são da ocupação Olga Benário. Em resposta à sua exposição, o secretário respondeu, abre aspas, completamente salubres. São retratados que nós encontramos muito nessas ocupações em áreas públicas. Em alguns prédios, realmente são condições muito complicadas, principalmente para crianças e idosos. O relator, ato contínuo, perguntou acerca do monitoramento que é feito dessas invasões pela secretaria e se identificada presença robusta de crianças e mulheres. Abre aspas, bastante. Inclusive, em muitas autuações que nós vamos fazer, precisamos levar força policial, não é nem para poder ir de primeira frente, mas para resguardar a equipe que já teve dificuldades nesse sentido. A gente se depara principalmente com um cordão formado por mulheres e crianças. Tivemos isso em 2001 no plano diretor, que foi muito lamentável, aquela invasão desordenada e violenta que aconteceu na Praça Augusto Leite. Após a análise do depoimento do secretário, é possível concluir que as invasões feitas pelos movimentos já citados aqui, normalmente, o movimento de luta nos bairros MLB, de fato, exigem da Secretaria uma atuação premente e constante para coibir seus atos, muitas vezes violentos. O aspecto violento e intimidador que existe em Ronda, essas invasões, não pode ser ignorado. Vez que, conforme o próprio secretário revela, sempre há uma tensão muito forte quando o poder público é instado a coibir quaisquer ações dos membros e líderes do movimento, e, para além disso, a instrumentalização de mulheres e crianças dentro dessas invasões que servem como meio de dificultar qualquer ação repressiva. Mulheres e crianças, conforme fotos mostradas neste relatório e na sessão, expostas à situação degradante e insalubres em nome de uma luta feita de maneira atabalhada e em total desconformidade com o objetivo reivindicatório de direitos. A audiência pública com a senhora Midiane Averino, secretária municipal adjunta de Políticas Públicas para as Mulheres. Na mesma reunião, a secretária adjunta, perguntada pelo relator sobre a existência, perguntada sobre se existe a procura de mulheres membros das invasões à secretaria para ter algum tipo de assistência, respondeu, abre aspas, não existe essa procura dessas mulheres que invadem. Hoje, elas não procuram, infelizmente, a Secretaria de Mulheres. A secretária foi indagada sobre a existência de mulheres em estado de vulnerabilidade dentro das invasões e respondeu, abre aspas, sim, nós temos conhecimento, tem uma equipe técnica que vem trabalhando, grupos reflexivos, rodas de conversa, projetos e programas para tratar a questão de vulnerabilidade social e tirar essa mulher do contexto, muitas vezes, de violência. A questão da violência matrimonial, que eu me refiro, porque muitas vezes elas são induzidas a estarem nesse tipo de situação pelo companheiro. Elas estão vivendo aquele relacionamento abusivo e eles usam elas na linha de frente justamente com seus filhos, muitas vezes pela questão da necessidade. O relator mostrou para a secretária adjunta outras fotos que
tem muita congruência com sua atuação frente à pasta. As fotos mostram uma ocupação de mulheres, denominada alga binário, promovido por um movimento social que detém essa mesma nomenclatura. E de novo, restou reconhecida a realidade desses locais insalubres e incapazes de servir de habitação. É possível verificar, para além da insalubridade desses locais, uma grande presença de homens em ocupações que suas lideranças dizem ser exclusivas de mulheres. No contexto da reunião e análise, cabe à comissão avaliar também estes aspectos das invasões. Se o objetivo delas é dar moradia e assistência a mulheres em estado de vulnerabilidade, porque isso é promovido em locais claramente inaptos, porque não há contato com a SEMU a fim de promover em conjunto assistência a essas mulheres, porque existe uma frequência tão latente de homens nessas invasões. A presença deles não intimida mulheres que foram vítimas de relacionamentos abusivos e de agressores? Essas são perguntas reais que podem revelar um aspecto perverso de tudo isso, onde aparentemente mulheres em estado de vulnerabilidade participam dessas invasões e não encontram um local digno para morar, assistência adequada e nem sequer dispõem de algo tão importante como a sua própria privacidade. Visto a latente presença de homens, o que nos leva a um último grande questionamento: se nada é oferecido a essas mulheres, qual o objetivo de mantê-las em situação tão insalubre? É importante que esse relatório levante e dê luz a esses questionamentos e essas situações de clara contradição entre discurso e realidade. Vez que estamos lidando com pessoas, por vezes vítimas de violência, que buscam em grupos algo do tipo de apoio, tanto material quanto psicológico, e não podemos deixar que esse apoio seja usurpado das competências do poder público em nome de transformar essas pessoas em massa de manobra. Audiência pública com o senhor Marcelo Augusto, secretário de Finanças do município de Natal. No dia 14 de maio de 2025, compareceu ao plenário da Câmara Municipal de Natal o secretário Marcelo Augusto, que foi interpelado em relação ao seu escopo de atuação frente das finanças do município de Natal, dentro do contexto da Comissão Especial de Inquérito. Já na primeira pergunta, o relator indaga ao secretário se este detém conhecimento de que foi oferecido aluguel social para os invasores da ocupação Emanuel Bezerra, e este negou ter conhecimento. Perguntando sobre a existência de algum tipo de acionamento por parte dos movimentos sociais invasores junto à Secretaria para verificar a existência de débitos de IPTU em alguma propriedade pretendida para invasão ou já invadida, negou ter conhecimento de algum tipo de acionamento dessa natureza. Ainda nessa esteira, o relator indagou algum desses movimentos se ofereceu para pagar débitos em atraso de alguma propriedade invadida, o que foi categoricamente respondido, abre aspas, não. O secretário contextualizou que, abre aspas, nem sempre um imóvel que está sem uso está com IPTU atrasado. Neste contexto, o relator logo após perguntou que, na opinião do secretário, no contexto do imóvel com débitos em abertos, tem mais chance de atingir a solvência. O imóvel invadido ou a prefeitura promover negociação das dívidas junto ao proprietário. Respondeu, abre aspas, com certeza, se o imóvel estiver invadido, não vai haver dificuldade. O imóvel estando disponível para uso do proprietário, em momentos como esse, a gente consegue resgatar devedores. Tem acontecido no Refis diversos imóveis que estão há vários anos sem pagar e a pessoa se regularizar. Ato contínuo. O relator pergunta se, quando as invasões, os gastos referentes à infraestrutura, segurança e até mesmo judicialização recaem sobre o orçamento municipal, o que foi confirmado pelo secretário. Assim, perguntando se o orçamento é prejudicado pela superveniência das invasões pelos gastos que eles geram. Respondeu o secretário, abre aspas, sim. Qualquer despesa que aconteça extra pressiona os cofres e na situação que a gente está de economia, a gente não gostaria de ter que estar fazendo esse tipo de intervenção, mas tem que ser feita porque está acontecendo o problema, e o município não pode deixar a coisa solta. A gente tem que agir e isso impacta no orçamento. Ficou claro após as oitivas do secretário que não há, por parte dos invasores, qualquer procura para consultar se o imóvel prendido para invasão ou com invasão em curso possui dívidas de IPTU com o município. Isso desmonta mais uma linha argumentativa dos líderes desses movimentos, que em muitas situações afirmam que os imóveis invadidos não cumprem sua função social, dentre outros fatores, por estarem inadimplentes. Mas ora, como constatar essa inadimplência sem quaisquer movimento institucional para obter a informação? Outro fato que corrobora esse desmonte argumentativo é o de que, além de procurarem a secretaria para saber da existência de débitos, os invasores também não fizeram para pagar esses eventuais débitos, vez que, ao invadir, estão dispondo do imóvel. Isso tudo afasta qualquer institucionalidade e razoabilidade do discurso e da atuação dos movimentos invasores e só revela ainda mais a sanha política e ideológica que os leva a cometer esses desmandos. Por fim, temos na fala do secretário a confirmação do óbvio: revolucionário e irresponsável tem várias consequências sobre o erário público, com segurança, estrutura, servidores disponibilizados para atuar, judicialização necessária, a tomada do patrimônio, etc. Despesas causadas não só no âmbito do público, mas também na iniciativa privada, que é vítima recorrente da atuação desses movimentos, conforme este relatório demonstrará no decorrer de suas exposições, e buscará junto às autoridades competentes a responsabilização daqueles que promovem a barbúdia no município de Natal.
A audiência pública com o senhor Marcos Vinícius, diretor da Polícia da Grande Natal. Na mesma sessão foi recebido o delegado Marcos Vinícius, diretor da Polícia Civil, no âmbito da Grande Natal, para falar sobre as invasões dentro do escopo policial. O relator, no início de suas perguntas, questiona se o delegado considera a possibilidade do cometimento de crimes dentro das invasões e se seria possível afirmar categoricamente a impossibilidade disso. O delegado respondeu que nos 26 boletins de ocorrência que existem em relação ao tema de invasões de Natal, a maioria se trata de constrangimento ilegal e ameaça. No nos trabalhos, o relator indagou ao delegado se, em sua opinião, uma resposta institucional firme seria um bom caminho para demover os invasores de seus atos. O delegado concordou e fez uma breve exposição acerca da necessidade de maior colaboração entre instituições a fim de evitar e combater invasões. Por fim, é possível depreender do depoimento do delegado que existem sim vários registros via boletim de ocorrência de invasões não só em Natal, como no estado inteiro, e que existem relatos e indícios de cometimentos de crimes dentro dessas invasões, para além do crime de esbulho possessório, previsto no artigo 161, parágrafo 1º e inciso 2º. No Código Penal também temos nesses boletins de ocorrência invasões que acontecem em estabelecimentos comerciais como supermercados e que o modus operandi clássico mormente do MLB é que será melhor exposto posteriormente neste relatório. Dessa forma, é necessário deixar bem estabelecido que a narrativa levantada pelos líderes, membros e parlamentares simpatizantes do movimento sociais invasores é mentirosa ao afirmar que categoricamente não há cometimento de crimes dentro de invasões, pois, para além do próprio crime cometido ao invadir, não é possível a essas lideranças manter o controle total do território invadido em razão da insalubridade e da falta de ordem inerente a essas situações, o que abre flanco para o cometimento de delitos não só por parte dos membros dos movimentos, mas também por terceiros. Logo, é extremamente necessário que este relatório busque do Ministério Público, com seus recursos e competências, uma investigação mais completa acerca de suas invasões e de seu potencial delituoso. Audiência pública com o senhor Eugênio Pacelli de Medeiros, representante da Associação dos Supermercados do Estado do Rio Grande do Norte. No dia 28 de maio de 2025, compareceu no plenário da Câmara para mais uma sessão da SEI, o senhor Eugênio Pacelli, representado pela Associação dos Supermercados do Estado do Rio Grande do Norte, e seu convite e vinda à comissão é de extrema importância, vez que um dos principais vetores desta comissão se deu na análise das invasões a estabelecimentos comerciais, momentos supermercados em que geram empregos e renda no município e são alvos de invasões e extorsões corriqueiramente. O relator iniciou suas perguntas questionando ao senhor Eugênio se este concordava haver uma organização bem estabelecida nesse tipo de invasão a estabelecimentos comerciais. Abre aspas. Eu tenho muita convicção que sim, até pela forma hoje dos meios de comunicação digitais. A gente vê, não só nesse caso, mas jovens quando querem se encontrar numa festa, num evento, eles se comunicam pelas redes sociais. Então a gente percebe que a maneira como esses acontecimentos ocorrem tem realmente uma estrutura de comunicação, de organização, de certo horário e de onde vai ser. E não tenho nenhuma dúvida, até porque a gente, ao assistir esses movimentos, a gente está lá vendo que a grande maioria das pessoas estão com o celular. Estão se comunicando, estão gravando, estão fotografando. Então, eu tenho essa convicção. Se possível, só trazer mais um copinho d'água aqui, não foi nem um texto ainda. Por consequente, por ser uma das justificativas trazidas pelo movimento invasor, o relator indaga ao senhor Eugênio se ele tem conhecimento do evento Natal Sem Fome, que enseja invasões nos meses de dezembro dentro do supermercado, respondeu, abre aspas. Natal Sem Fome, na verdade, é uma campanha de ONG do falecido Betinho, e certamente ele deve ter inspirado tantas outras campanhas com a mesma finalidade. De 4 movimentos, 3 foram justamente em dezembro, que é um período mais crítico do fluxo de muito movimento e não necessariamente uma demanda dessas, se fosse procurada, precisaria ser no Natal. Perguntado então pelo relator se confirmava se as redes de supermercados no período de dezembro tendem a ter mais clientes, mais movimento e, consequentemente, mais faturamento, e se a escolha justamente desse período seria consciente no sentido de aumentar as chances de contrapartida ao movimento de invasão, o senhor Eugênio respondeu, é um apelo, além da data em si, além do 13º, é o mês em que está circulando mais recursos no mercado, e historicamente nós sabemos que o mês de dezembro é o mês que mais se vende nos supermercados durante todo o ano. Mais cedo, nessa mesma reunião, o vereador Daniel Valência mostrou no telão do plenário um print de uma live do próprio perfil do Instagram do MLB, onde afirmou que, ao ver aquela foto, seria possível concluir categoricamente a presença do MLB na porta do supermercado, não impedindo a passagem de nenhum cliente, nem tampouco atrapalhava o bom andamento das compras dos clientes. Segue a foto. Então vai conseguir mostrar aqui nesse instante, mas foi amplamente mostrado aqui durante a oitiva. O relator, durante seu tempo de fala, pediu então para que a mesma foto fosse mostrada novamente e indagou ao senhor Eugênio se realmente era possível afirmar que não havia quaisquer obstrução, uma vez que a disposição da foto era inconclusiva em relação à existência de mais invasores que eventualmente não tivesse saído na foto, que respondeu, abre aspas,
A foto é muito subjetiva, de fato. A forma como ela foi mostrada, além de vertical, ela não consegue mostrar uma amplitude de todo o espaço que estava sendo ocupado. Eu creio que se aquele ponto ali era um ponto de entrada, ele estaria sim obstruída. Tanto dá para afirmar que não está, como dá para afirmar que está obstruindo a passagem. Perguntado se já houve, por parte dos invasores, alguma abordagem no sentido de requerer ajuda com cesta básica sem se valer da intimidação gerada por suas invasões, respondeu o senhor Eugênio, abre aspas. Que seja do meu conhecimento, nunca recebi essa informação. Nunca fui procurado enquanto membro, inclusive da associação que participa de reuniões com essas redes. Nunca nos foi dito que esses movimentos nos procuraram através da associação ou da rede de supermercado no sentido de fazer esse tipo de pleito. O relator, então, reforçou que a suposta distribuição da cesta básica, que foi comemorada pelo MLB, na casa de 16 mil, só foi exitosa em razão da invasão empreendida. No final de sua tomada de depoimento, o relator apresentou um estudo da FEComércio que revela uma estimativa de prejuízo na casa dos 3 milhões de reais em razão das invasões feitas entre 2022 e 2024 em estabelecimentos comerciais e perguntou ao senhor Eugênio se, com sua experiência nesse mercado, se ele validava este estudo e respondeu. Abre aspas. A FEComércio tem um escopo técnico de economistas, de especialista. Basta dizer que quando, por exemplo, qualquer instituição pública que realiza um carnaval ou São João, eles apresentam o quanto isso impactou em crescimento, por exemplo, de vendas, o quanto impactou no vendedor ambulante. Então, eles têm algoritmos e técnicas que podem dizer os impactos dessa iniciativa. É muito notório e muito real que essa informação seja muito verdadeira. Por fim, o relator indagou o senhor Eugênio se este conseguiria identificar quais movimentos são atuantes nas invasões dos supermercados, se seriam os mesmos ou haveria algum tipo de alternância. Respondeu, abre aspas, não. Nesse período agora, desse que a gente está se referindo, basicamente a gente viu o MLB. Passando a análise do depoimento do senhor Eugênio Pacelli, impreterível nessa fase do relatório, colocados após considerar a atuação no âmbito público dos invasores, a sua atuação na esfera privada e os prejuízos por eles causados. O depoimento do representante da Associação dos Supermercados deste Estado foi muito claro em reforçar o que é facilmente verificável. A organização dos membros e líderes dos movimentos invasores não há que se falar em casualidade e naturalidade nas movimentações e invasões e pouco se pode falar em organicidade de participantes. É muito claro que o período, o alvo e a forma das invasões são determinadas de maneira pragmática e visando o maior ganho possível dentro dos objetivos de seus líderes. Foi levantado na reunião um episódio específico de invasão a um supermercado pelo vereador Daniel Valença, alinhado ideologicamente com os invasores. O vereador afirmou, a mostrar um print, que a invasão em telão não obstruía a entrada e saída do supermercado e, portanto, não atrapalharia o andamento das vendas e não geraria qualquer prejuízo. Acontece que a foto é absolutamente inconclusiva e é temerário afirmar ou sequer aventar de maneira peremptória que aquela invasão não gera desconforto, intimidação, prejuízos a clientes e ao estabelecimento comercial. Na contramão dessa afirmação, foi trazida ao bojo da reunião o fato de que muitas dessas invasões são realizadas durante o período do final do ano, numa campanha intitulada Natal Sem Fome. Muito importante, antes de prosseguir, salientar que o senhor Eugênio confirmou em seu depoimento mais uma obviedade necessária de ser dita aqui. O fim do ano é o período de maior faturamento do setor dos supermercados, atacadistas e etc. Com isso, muito bem estabelecido, é imperioso reconhecer que as movimentações para invadir esses estabelecimentos comerciais são absolutamente irresponsáveis e vão de encontro ao interesse local do município e à contribuição com sua economia, pois em seu período com maior faturamento e movimento de estabelecimentos que geram emprego. Renda, pagam impostos, são atacados e são atacados e invadidos sem o menor pudor. Tem seu faturamento minorado ao ver seus clientes sendo constrangidos, intimidados e sem opção se veem obrigados a transigir com o absurdo e para acessar a justiça investida contra suas atividades econômicas fornecem o que é requerido pelos invasores, mormente cestas básicas. É óbvio que a atuação dos invasores não se atém somente ao período supracitado. Durante todo o ano, somos obrigados a viver com a possibilidade de uma nova investida a qualquer momento. Porém, diferente do período, o modus operandi dos invasores não costuma mudar muito. O constrangimento, a agressividade e o incômodo são instrumentos utilizados na extorsão cometida por eles. Isso é perfeitamente verificável a qualquer um que seja de boa fé, quando analisamos o que os próprios líderes e movimentos divulgam em suas redes sociais, as suas aventuras infantis revolucionárias. A seguir temos uma prova muito contundente de que, afirmado acima, uma postagem sobre uma invasão ocorrida no mesmo contexto de campanha, dessa vez tematizada pelo Dia das Mães. Isso corrobora o fato de que temos uma constância nas invasões que ultrapassa qualquer limite temporal, ainda que, de acordo com a fala do senhor Eugênio, a preferência seja por invasões no final do ano. Outro fato constante durante o andamento dos trabalhos da comissão é o de que os invasores estão totalmente despidos de qualquer vontade institucional para alcançar suas reivindicações e não se importam em ser extremamente sinceros em relação a isso. O vídeo acima
Aqui também não vai conseguir repercutir nesse exato momento no telão, mas foi amplamente colocado na oitiva que a gente participou junto com o senhor Eugênio. O vídeo acima foi gravado e postado por integrantes e líderes do próprio movimento. Nada mais justo do que citar o que é dito pela líder Bianca Soares Evangelista. Abre aspas pela fala da Bianca. Após tantas horas de negociação, a gente conseguiu, abre aspas bem forte, arrancar do açaí grandes conquistas. A primeira são 16 cestas básicas para todo o Brasil. A fala da coordenadora do movimento é muito clara e a extorsão chega no seu ápice, quando é celebrada com furor por lideranças e integrantes após o anúncio. Como já dito antes, não é preciso muito para entender o que acaba de acontecer. Numa ação organizada de travamento, constrangimento e promoção de caos, o MLB consegue, mais uma vez, abre aspas, arrancar cesta básicas de uma rede de supermercados. Dessa forma, resta provada a conduta intimidatória dos invasores que até celebram a pretensão violenta de seus atos com cânticas de ordem com os seguintes dizeres: com luta, com garra, a cesta sai na marra. Isso repetido por várias vezes. É nítido, então, que não há razoabilidade alguma na sua atuação, já que os invasores querem apenas impor a sua vontade travestida de luta nobre, não só em relação aos estabelecimentos comerciais geradores de emprego, mas em relação a toda a sociedade. Passando ao fim da análise do depoimento do senhor Eugênio Pacelli e seus desdobramentos, dentro deste relatório, faz-se necessário lançar luz sobre o estudo feito pela FEComércio, sobre as invasões e seus impactos na iniciativa privada, no que se diz respeito aos prejuízos por elas causadas. O estudo sistematizou as ocorrências, já foram aí uns 40 minutos. Passando por fim as análises de depoimentos do senhor Eugênio Pacelli e seus desdobramentos, dentre eles os relatórios faz-se necessário lançar luz sobre os estudos feitos pela FEComércio, sobre as invasões e seus impactos na iniciativa privada do que diz respeito aos prejuízos por elas causados. O estudo sistematizou as ocorrências das invasões a estabelecimentos comerciais da rede de varejistas, a fim de quantificar os impactos econômicos causados pelas invasões e o fez a partir de dados de mercado e estimativas de perdas financeiras, considerando o faturamento e o fluxo médio de clientes das lojas atingidas, bem como o efeito prolongado sobre o fluxo de clientes. Esse método foi aplicado ao fazer o levantamento do histórico das invasões em estabelecimentos comerciais do município de Natal no período compreendido entre os anos de 2022 e 2024. E com base nos faturamentos métricos e fluxo de clientes de cada loja, chegou-se ao número estimado de prejuízo exposto a seguir. Aqui a gente disponibiliza também o estudo da FEComércio. Quem quiser ter acesso a esse estudo pode entrar em contato com o meu gabinete, a gente vai disponibilizar. E o prejuízo veiculado nesse estudo pela FEComércio foi de 13 milhões de reais, compreendendo essas datas já passadas aqui para vocês. Dessa forma, não há como não reconhecer os prejuízos multissetoriais causados pelas invasões a esses estabelecimentos, nem tampouco é dificultoso reconhecer a sua importância para a economia do município, vez que eles fornecem serviço essencial à população. Normalizar o absurdo é dar um cheque em branco para que esses movimentos continuem a promover prejuízos para todo o setor. Ao passo que a perceptuação da inércia e responsabilizar lideranças e membros por suas ações eleva cada vez mais a sua capacidade lesiva ao bem comum. Por fim, após analisar todos os depoimentos até aqui, não resta mais uma dúvida. A partir dessa fase do relatório, que o principal movimento a encampar as invasões do município de Natal é o denominado Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas, MLB. Sessão com a convocada Bianca Soares Evangelista, coordenadora do MLB. O relator iniciou sua fala indagando a senhora Bianca se o MLB detém personalidade jurídica, que respondeu que sim, a um CNPJ e uma organização nacional do movimento. O relator então perguntou se o MLB, no âmbito municipal, adere às campanhas promovidas pelo movimento em nível nacional. Ficou claro que, de fato, existe uma aderência top-down em uma relação de coordenação nacional do movimento e a coordenação municipal, no que se diz respeito ao planejamento de invasões a serem promovidas, não obstante ao nível de autonomia que as lideranças municipais de movimento devem ter. Acontece que não sabemos se por ignorância pura e simples ou se por má fé. A convocada fugiu de responder o questionamento. Avançando no depoimento, o relator indagou a senhora Bianca qual seria o nível de relação com o governo do estado do Rio Grande do Norte, pois em um período de pré-campanha, esta teria sido agraciada com pagamento de passagem aérea pelo governo do estado. Respondeu, abre aspas, as passagens solicitadas ao governo do estado é um direito de todo o movimento social. Achamos, inclusive, para isso que serve às entidades públicas, para também apoiar o direito dos movimentos sociais de construir. Inclusive, essa viagem em específico, se o senhor, assim como buscou o extrato, buscar a solicitação, data uma reunião nacional que debateu e, inclusive, avançou na contratação do programa Minha Casa Minha Vida. O relator insistiu que a senhora Bianca fosse mais objetiva em explicar o porquê do uso da verba pública para a viagem, e ela, por sua vez, deu a entender que a sua presença em São Paulo era importante para participar de uma reunião a garantir uma suposta contratação do programa Minha Casa Minha Vida. Até o ato contínuo. Perguntada sobre a atuação do seu movimento, sobre a justificativa de buscar cumprir a função social da propriedade, respondeu a senhora Bianca, abre aspas, o que configura o imóvel sem cumprir a função social para você e para a Constituição?
ele está abandonado com lixo, sem ter um objetivo, sendo deteriorado. Para você cumprir a função social, perguntaram pelo relator se numa situação hipotética de uma casa de praia, onde o proprietário não vai há alguns anos, o MLB pode se apossar da casa em questão para cumprir a função social. Abre aspas. Se você não dá função social à sua moradia, você contribui para a especulação imobiliária, que é o que garante que centenas de famílias não tenham um teto sobre sua cabeça, ou vivam em extrema miséria por ter que escolher entre pagar aluguel ou se sustentar. O relator fez uma comparação com a atuação do MLB e a Constituição Federal, fala sobre a função social da propriedade e perguntou se a senhora Bianca, se a atuação do movimento está correta. A gente reivindica e aponta imóveis que não estão sendo debatidos pelo poder público e que passam a ser debatidos judicialmente após a ocupação do movimento. No fim de seu depoimento, ao responder ao presidente que quando empreendem as invasões a estabelecimentos comerciais, algum contato pretérito requisitando aos supermercados ajuda alimentícia, disse: são os ofícios solicitando apoio do supermercado que podem ser solicitados inclusive para a testemunha anterior a mim, mas o movimento tem ou pode inclusive ser checado com as próprias redes de supermercado. E apesar do senhor colocar que não houve essa notificação ou que não houve diálogo com o gerente das redes, todos eles houveram e a gente pode consultar cada rede de supermercado que foi ocupada e fazer essa verificação loja por loja. Passando a análise do depoimento da senhora Bianca Soares, coordenadora do movimento MLB, temos que, de primeira, a convocada procurou deixar dúbia a conclusão se o movimento em âmbito municipal recebe ingerência da nacional, mas é possível claramente perceber que, apesar de terem certa autonomia de atuação, logo autonomia de responsabilização por seus atos, também recebem orientação de como proceder de instâncias nacionais do movimento. Foi demonstrado também que a depoente teve passagens aéreas pagas pelo poder público estadual, conforme verificado no portal da transparência. Acontece que o portal é extremamente genérico ao fornecer as informações sobre a viagem, se atendo basicamente à empresa que emitiu as passagens, aos valores e destino. Não há transparência em relação ao objetivo da viagem, ao evento, reunião, congresso ou qualquer outro fato de justificação de gasto tão considerável feito com dinheiro público. Para além disso, falta acesso ao processo de comprovação da viagem e de seu escopo supostamente institucional. Não há foto, registro, credenciamento, convite formal ou qualquer outro disponível para o cidadão confirmar se de fato essa viagem realmente foi feita com o objetivo explicado de maneira absolutamente sofrível pela senhora Bianca Soares. Os comprovantes dessas viagens também foram disponibilizados durante as oitivas. Você pode ter acesso a esses comprovantes também entrando em contato com o meu gabinete. Depreende-se, portanto, que da falta de transparência nascem questionamentos contundentes, tais como: qual é a relação da senhora Bianca com o governo estadual? Como uma pessoa sem vínculo institucional algum com o Estado teve passagens aéreas pagas com o erário público? Qual a real necessidade da presença da senhora Bianca nessa suposta reunião sobre o programa Minha Casa Minha Vida? Dessa forma, não restou alternativa a esse relator, senão acionar o Ministério Público de Contas, vez que tivemos um requerimento de informação enviado para esta comissão, a fim de buscar mais transparência nesses gastos e não foi obtido nenhuma resposta. Logo, a denúncia ao Ministério Público de Contas se dá para apurar os pagamentos se houve alguma conduta em desacordo com os princípios administrativos determinados pela Constituição. Assim, ao demonstrar toda a documentação, foi gerado o processo número 002308/2025, Tribunal de Contas, que tramita interna e sigilosamente no Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Instituição na qual este relator reafirma toda a sua confiança e respeito, e conseguindo minhas sinceras esperanças de uma apuração eficaz e aprofundada em busca da verdade dos fatos. Continuando, foi perguntado à senhora Bianca acerca da legitimidade da justificativa que seu movimento utiliza para empreender as invasões, qual seja o suposto não cumprimento da função social da propriedade, e ela foi enfática em responder que o imóvel abandonado, sujo, com acúmulo de lixo e em estado de deterioração, seria o exemplo de um imóvel que se encaixaria nessa justificativa de não cumprir função social. Pois bem, este relatório trouxe fotos de como ficaram as invasões empreendidas pelos membros e líderes do MLB, e é necessário convidar o eleitor a refletir e questionar ao ver as fotos de ocupações do movimento invasor. É possível aferir alguma melhora, por mínima que seja, na zeladoria, manutenção, limpeza ou de algum desses imóveis? Não. O que vemos é, no máximo, uma majoração do acúmulo de lixo, dos problemas estruturais e da falta de zeladoria nesses imóveis. Vê-se que a presença de pessoas que não têm o mínimo interesse de melhorar o local, já insalubre, não tem outro resultado possível senão a perpetuação desta condição. Logo, as fotos dizem muito sobre a conduta temerária desse movimento. Ora, qual o sentido de invadir um imóvel que não está cumprindo sua função social e, ao mesmo tempo, manter ou majorar as condições que colocam esse imóvel nessa situação? A insalubridade latente das invasões promovidas pelo MLB e as condições às quais os integrantes são expostos revela o seu aspecto mais perverso, o da perpetuação da pobreza e da condição subhumana em troca da manutenção de massa de manobra e
e em nada auxiliam em luta por moradia. Ainda na égide de expor as contradições de depoimento da senhora Bianca, temos a sua afirmação de que imóveis passam a ter sua função social debatida após a ocupação do movimento, o que revela mais uma vez o caráter organizacional e pragmático que as invasões têm. Além disso, afasta qualquer transigência do MLB com a lei, vez que a invasão dele se dá em total desacordo com qualquer institucionalidade, pois o esbolho possessório simplesmente não é compatível com qualquer pretensão de debate sério sobre o déficit habitacional. Por fim, a senhora Bianca afirmou também haver uma comunicação com os supermercados, pretérita às invasões nesses estabelecimentos. Novamente, esse discurso não se perfaz na realidade, visto que o representante da Associação do Supermercado do Estado do Rio Grande do Norte afirmou categoricamente a inexistência de qualquer comunicação dessa natureza. Mais uma vez, é necessário afirmar o que podemos aferir até o momento de todas as análises, de todos os depoimentos e documentos, é que o movimento apenas se propõe um justiçamento feito em nome de uma luta fictícia e sem resultados práticos, senão desordem e abarbúdia. Sessão com a convocada senhora Kívia Moreira Nunes, liderança do movimento Alga Benária, militante do MLB. Relator iniciou a tomada de depoimento perguntando para a senhora Kívia acerca do estado das ocupações promovidas pelos dois movimentos dos quais ela faz parte, se são locais salubres e capazes de abrigar mulheres e crianças, muitas vezes em estado de vulnerabilidade. Abre aspas. Então, nós ocupamos espaços que estão abandonados, inclusive este, na Constituição, que toda propriedade tem que cumprir a função social, isso é constitucional. Mas, como eu falei, existem 30 mil imóveis abandonados, tem lixo, tem barata, realmente, mas qual nosso papel diante disso? Então não está no papel do movimento fazer algo que é dever da prefeitura ou da própria Câmara Municipal de averiguar esses prédios que estão abandonados. O nosso papel, vereador, é acolher mulheres em situação de violência e sim, nós acolhemos. Posteriormente, o relator denunciou o ataque ao seu trabalho institucional feito tanto pelo movimento do qual a depoente faz parte e é coordenador, quanto de outras entidades políticas, por meio das redes sociais. O que se pretendeu foi atacar a honra e descredibilizar o relator já no início de seus trabalhos na Comissão Especial de Inquérito. A senhora Kívia Moreira, assim como sua companheira de movimento Bianca Soares, recebeu passagens aéreas pagas pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, também em período de pré-campanha em 2024, com destino ao Rio de Janeiro. Perguntado sobre a justificação dessa benesse, a senhora Kívia respondeu, abre aspas, então, essa passagem é muito legal, você ter falado, porque foi uma reunião do movimento para discutir políticas para as mulheres e a ocupação anatária. Faz esse espaço de rede de acolhimento. Destarte, depreende-se principalmente que a senhora Kívia foi à sessão com o objetivo muito claro de proferir discurso político e palavras de ordem genéricas para tumultuar e atrapalhar os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito. Essa conduta, no entanto, não foi suficiente para impedir que as poucas perguntas que respondeu a senhora Kívia revelassem o caráter estritamente ideológico e descompromissado do seu movimento com a promoção de qualquer melhora real na vida das pessoas que dizem defender. Já na primeira pergunta, o relator reforçou mais uma vez o questionamento acerca dos locais em que são promovidas as invasões e a sua latente e nítida insalubridade. Ainda mais, se retratando de pessoas em estado de vulnerabilidade, a senhora Kívia se evade de responder objetivamente ao alegar que não é responsabilidade do movimento promover quaisquer melhoria das propriedades abandonadas e invadidas por eles. Pois bem, esse ponto já foi trazido neste relatório no tópico anterior e deve ser reforçado, novamente aqui. Porque não há nenhum esforço dos movimentos invasores em promover quaisquer melhorias estruturais de limpeza e zeladoria nos imóveis invadidos. Pois bem, esse ponto já foi trazido e o relatório no tópico anterior deve ser reforçado novamente. Porque não há nenhum esforço dos movimentos invasores em promover quaisquer melhores estruturais de limpeza e zeladoria nos imóveis invadidos, o que ganha as lideranças do movimento ao promover e manter uma cultura de perpetuação da pobreza e o aceite de lugares insalubres para a moradia. A fala da senhora Kívia é muito emblemática em reforçar a ideia trazida no tópico anterior. A instrumentalização política da vulnerabilidade é prática corriqueira desses movimentos invasores e deve ser combatida, pois a inércia nos espurra para a normalização do absurdo. Ainda buscando separar o que foi discurso barato do que foi realmente uma resposta proveitosa da senhorita Kívia, temos que ela também foi contemplada com passagens aéreas pagas com dinheiro público. Porém, a semelhança com a sua colega do movimento Bianca não se dá apenas no dispor das passagens, mas também em não saber responder objetivamente a sua justificativa. A seguir também comprovantes das passagens pagas pela Kívia, a gente disponibilizou nas oitivas, mas pode ser também consultado através do meu gabinete que a gente vai disponibilizar. Sessão com o convocado, o senhor Marcos Antônio Ribeiro, coordenador do MLB. No dia 11 de junho de 2025. Compareceu ao plenário da Câmara Municipal de Natal para a última oitiva da Comissão Especial de Inquérito, o senhor Marcos Antônio. Inicialmente, cumpre salientar que nas primeiras perguntas do vereador Daniel Santiago ao depoente, foi indagado qual a sua atividade profissional. Abre aspas. Eu mostro as possibilidades de as famílias conquistarem as casas
E qual é o melhor caminho delas conquistarem? Conversar com as famílias, organizando-as na luta pela moradia. Eu sou remunerado por isso? Eu acho que me falta nada, porque as ocupações urbanas organizadas pelo MLB compartilham de um sentimento de sociedade socialista, onde as famílias mutuamente tentam se ajudar, independente das dificuldades delas. Ainda dentro do escopo das perguntas do vereador Daniel Santiago, este lembrou que o senhor Marcos havia dito que conquistou uma propriedade no Leningrado e dito também que passou essa moradia para o filho. A gente conquistou em 2009, foi diretamente para o meu filho e eu continuei morando em ocupação urbana. Passando as perguntas do relator, este iniciou questionando novamente acerca de como funciona a coordenação nacional do MLB e a aderência às suas campanhas e orientações em nível municipal, onde o senhor Marcos confirmou haver de fato a ingerência da Nacional do movimento nas ações dos militantes no território municipal. Perguntando sobre o imóvel recebido no Leningrado, o senhor Marcos foi peremptório em confirmar que transferiu a propriedade do bem para o seu filho. O relator questionou se é prático recorrente no MLB dispor de imóveis entregues em sede de programas habitacionais. O senhor Marcos respondeu: não, porque está escrito em todos os programas habitacionais que a casa não pode ficar fechada, ela não pode ser alugada e ela não pode ser vendida. Ela é um bem, então se é um bem, passar a ser herança. Então eu posso repassar para o meu filho, para o meu sobrinho, desde que seja na linha hierárquica de herança. O relator indagou posteriormente ao senhor Marcos se ele já havia sido candidato a algum cargo eletivo e se contou com o apoio do MLB. Os dois questionamentos foram imediatamente confirmados pelo depoente. Perguntando como se deu o apoio do MLB à sua candidatura, respondeu: o apoio do MLB à nossa candidatura, quando a gente saiu candidato pela Unidade Popular, as famílias iam panfletar, iam conversar com seus familiares para tentar explicar por que o nosso candidato não tinha como dar R$10 para segurarem uma bandeira no cruzamento. O relator questionou ao senhor Marcos sobre a existência de algum auxílio por parte de algum parlamentar do Estado do Rio Grande do Norte ao MLB ou aos seus membros e líderes no decorrer de suas invasões. Assim respondeu. Deputada Federal Natália, com alguma relutância, confirmou que o advogado da deputada federal Natália Bonavides foi disponibilizado para o MLB. Conforme questionamentos aos outros membros do movimento, o relator também perguntou ao senhor Marcos quem define se o imóvel cumpre uma função social. Assim respondeu: é a situação do imóvel ou do terreno. É por isso que a gente acha a importância do movimento. O imóvel está lá abandonado, a justiça não tem reconhecimento, mas não tem ninguém dentro do imóvel. Quando a gente ocupa, então a justiça fica ciente, aí ela vai saber que aquele espaço não tem ninguém. Passando a análise do depoimento do senhor Marcos, é possível depreender o igual objetivo proletatório e demagogo de usar a oitiva para fazer discurso político numa clara falta de respeito institucional tanto com a Câmara Municipal quanto com seus membros. Não obstante, temos respostas importantes para pontuar, começando pelo fato que o senhor Marcos iniciou seu depoimento informando que presta uma espécie de consultoria a famílias que estão em busca de moradia. Essa informação gera questionamentos que não poderiam ser feitos durante o depoimento para não se perderem em discurso vazio. E a palavra de ordem, porém, é necessária. Sabemos que no que consiste essa consultoria, o que é essa organização das famílias que o senhor Marcos cita em sua fala e como pode existir uma consultoria para facilitar, organizar e atingir êxito em um programa habitacional público, programas habitacionais públicos. Qual a influência que o senhor Marcos exerce que o valida perante essas famílias como alguém que realmente pode ajudá-las a conseguir uma moradia perante programas habitacionais? Dada a natureza pública desses programas, temos princípios administrativos bem delimitados que devem ser respeitados. Por isso, é necessário que este relatório faça esses questionamentos e conte com as instituições para apurar devidamente os fatos, pois, a partir da oitiva do próprio depoente, este mesmo levanta sobre si suspeita contundente de uma possível relação escusa de influência dentro do poder público em razão de sua condição de coordenador do MLB e perante as famílias em estado de vulnerabilidade, que podem claramente estar sendo vítima da instrumentalização de sua esperança em deter uma moradia própria. Temos outro fator muito contundente levantado pelo próprio senhor Marcos que corrobora com o possível e suposto padrão de conduta fraudulenta de sua parte. O depoente, ao ser inquirido sobre o imóvel que recebeu em sede de programa habitacional no Leningrado, afirmou categoricamente que passou para o seu filho diretamente. Mas, à frente, não respondendo sobre o mesmo tema, ele muda a afirmação e diz que só dispôs do imóvel após um certo período de carência exigida pelo programa habitacional. Acontece que essa afirmação se dá numa clara tentativa de consertar o que fora falado anteriormente. A verdade é que o senhor Marcos confessou ter utilizado de maneira indevida o imóvel fornecido e ele no contexto de um programa habitacional e com requisitos administrativos a serem cumpridos, e claramente houve por parte do senhor Marcos um vilipêndio aos
termos do contrato. Isso pode revelar uma conduta corriqueira do depoente e reforça a necessidade de apuração mais aprofundada. A análise dessa confissão feita pelo senhor Marcos, no ato falho, nos remonta a outra fala sua e gera mais questionamentos. A consultoria que diz prestar a famílias que precisam de moradia consiste em ensinar, ajudar ou facilitar que pessoas que são contempladas em programas habitacionais disponham do imóvel de maneira ilegal. Burlando os requisitos burocráticos impostos pelo poder público, podemos, por fim, depreender que as falas do próprio senhor Marcos levantaram sobre ele questionamentos prementes acerca de sua atuação como coordenador do MLB e promotor direto de invasões no município de Natal. Resta apurar-se, para além de liderar esbulhos possessórios diversos pelo município, o senhor Marcos também estaria se valendo de algum nível de trânsito junto ao poder público em razão da sua capacidade de mobilização, estaria se utilizando da vulnerabilidade de famílias necessitadas e esperançosas por moradia, da utilização da estrutura do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas MLB em campanhas eleitorais. Nos tópicos anteriores deste relatório, podemos verificar que o MLB tem personalidade jurídica, lideranças bem estabelecidas e apelo público em uma militância organizada. Tendo tudo isso em vista, nos deparamos com o fato de que essas lideranças já pleiteiam cargos eletivos, e isso existe deste relatório a exposição da conduta do movimento que, não satisfeito em ter uma conduta criminosa com suas invasões, se prestou também a cometer crime eleitoral. A resolução 23.607 de 19 de dezembro de 2019, em seu artigo 31, inciso 1º, é claro que em vedar a adoção de pessoa jurídica à campanha eleitoral. Artigo 31, inciso 1º. Pois bem, a doação se trata, o artigo em tela, se dá não somente em dinheiro, recursos financeiros, materiais, carro de som, bandeira, etc. Também corre neste artigo pessoa jurídica que forneça a estrutura de pessoas que panfletem, peçam voto, façam caminhadas, carreatas e demais atos de rua de campanha. Uma vez que qualquer campanha convencional, todos esses atos, via de regra, tem sua participação remunerada, ou no mínimo é fornecido uma ajuda de custo, logo não há que se falar que o fornecimento de estrutura que o MLB faz a seus candidatos não é estimável em dinheiro, como prevê o artigo. Para além deste fator estrutural, o MLB também faz publicidade desses candidatos de maneira até a marcar do movimento da marca emprestada aos candidatos que se utilizam dela para validar-se perante a militância do movimento. Aqui a gente disponibiliza também uma imagem da Bianca com sua foto e seu nome de candidata na eleição de Bianca do MLB. Todas essas imagens aqui que vão vir a seguir, eu posso disponibilizar através da minha equipe, são imagens que constam esses crimes indicados pelo relatório em relação à resolução do TSE. Todas essas imagens a gente pode disponibilizar através do meu gabinete. Eu vou folhear aqui o relatório para que a gente avance. Fica nítida a relação íntima entre a estrutura de militância do MLB e as campanhas eleitorais de seus líderes. A análise das fotos não demanda grande dificuldade para reconhecer padrões claros. São caminhadas, eventos, entrega de panfletos e etc., promovidos com a presença e a organização da militância do movimento, como foi confessado pelo próprio senhor Marcos em seu depoimento. Dado o exposto, este relator comunica que também ingressou com a notícia crime junto ao Ministério Público Eleitoral, a fim de que sejam apuradas as condutas errantes dos líderes do movimento ao confundir a sua estrutura com a estrutura de campanhas eleitorais. Reitero, novamente, a confiança nas instituições e na devida aplicação da lei. Neste caso específico do artigo 31, inciso 1º, da resolução número 23.607, 2019, do Tribunal Superior Eleitoral, para punir devidamente a doação de pessoas jurídicas em campanha eleitoral. Da relação e auxílio institucional de parlamentar a movimentos invasores. Com o avanço deste relatório e dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, já amplamente conhecido o modo pelo qual atua o MLB em suas ações escusas, mas o que será exposto a seguir faz nascer um novo questionamento: até onde é moral, legal, a atuação de um parlamentar eleito para auxiliar um movimento invasor se valendo da estrutura do Estado. De início, é preciso contextualizar que a deputada federal Natália Bonavides detém relações muito próximas com os invasores do movimento e atuou durante sua trajetória política, ajudando e intermediando problemas do MLB, se valendo do aparato institucional ao seu dispor, seja material, seja de influência. Nesse viés, podemos citar a participação da deputada federal Natália Bonavides, que já atuou na mediação de uma ocupação irregular em terreno público de propriedade do Estado, quando ainda era vereadora. O paradoxo existe quando a mediação foi de um encontro ao interesse do próprio governo do Estado, que estava interessado em defender seu patrimônio, ao ponto de ajuizar ação e reintegração de posse contra o grupo invasor.
Ao invés de respeitar a decisão judicial e colaborar com a desocupação pacífica, Bonavides atuou politicamente e ofertou uma área privada pertencente ao Plaza Garden e o ambientalmente sensível, sob o plano de recuperação da área degradada, para ser ocupada por um grupo que já tinha histórico de invasões não só de propriedades públicas, como também privadas. Um caso de invasão de propriedade privada promovida pelo grupo em questão foi a tentativa de invadir o terreno particular do então governador Robson Faria, mas o movimento foi removido pela polícia do local. É claro que essa mediação promovida por Natália está longe de representar uma solução legal e responsável para a crise habitacional. Um parlamentar que coaduna com a conduta à margem da lei só agrava o problema de ocupações ilegais ao ampará-las por acordos políticos inconstitucionais. Ora, a propriedade privada é um direito que deve ser resguardado pelo Estado, artigo 5º da Constituição, inciso 22. E segundo o princípio da legalidade, o Estado e seus agentes devem atuar nos limites da lei. Desse modo, a conduta da então vereadora revela um claro estímulo à desordem fundiária ao desprezar o preceito constitucional de que a lei que deve estabelecer se a propriedade cumpre uma função social. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece, entre outros, o princípio da impessoalidade, e que a administração pública deve oferecer um tratamento igualitário entre os jurisdicionados, sem qualquer discriminação ou favorecimento. Contudo, a parlamentar adotou uma postura que vai de encontro com esse princípio, objetivando a priorização das famílias invasoras em detrimento daquelas que estão devidamente cadastradas nos programas habitacionais e aguardam dignamente para serem contempladas com a moradia. Além disso, a realocação dessas famílias sem qualquer respaldo por decisão judicial, prejudicando a integridade territorial, a propriedade privada que deveria ser protegida pelo Estado e promovendo segurança social. Para além disso, a deputada, agora agindo especificamente em nome do MLB, disponibilizou serviços jurídicos do senhor Gustavo Henrique Freire Barbosa, advogado lotado em seu gabinete na Câmara dos Deputados, conforme prova a seguir. Aqui a gente demonstra uma prova que o advogado que estava junto à atuação do MLB disponibilizado pela Natália realmente constava no gabinete dela. Isso aqui vocês podem também ter acesso ao próprio relatório completo através do meu gabinete ou apenas esse trecho aqui do relatório. É curioso constatar que o movimento invasor, que atua mormente à margem da lei, dispõe de uma relação tão próxima com a deputada federal, disposta até a usar o aparato estatal à disposição para pagamento de funcionários de gabinete para direcionar esforços na defesa jurídica do MLB, num claro desvio de finalidade do senhor Gustavo, que devia estar encarregado de seu trabalho institucional na Câmara dos Deputados, conforme comprovante exposto a seguir. É possível perceber que o processo no qual atuou o senhor Gustavo em defesa do MLB e da sua coordenadora Bianca Soares na data de 29 de janeiro de 2024, o período que o advogado supracitado estava devidamente lotado no gabinete da Natália Bonavides, provando o claro desvio de finalidade, nos levando a indagar se existia, à época, trabalho suficiente no gabinete da Natália, no gabinete da deputada Natália, para ocupar o tempo comercial do senhor Gustavo. Temos, então, uma conduta no mínimo reprovável e imoral que a deputada tem a pachorra de assumir. Porém, não como muito afinco, curiosamente, com a evolução dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, podemos ver que o Diário Oficial da União, o anúncio da exoneração do senhor Gustavo, conforme demonstrado abaixo. Aqui também vocês podem ter acesso a apenas esse trecho do relatório através do meu gabinete. Bom, não é possível afirmar que o Gustavo caiu em razão da luz que a Comissão Especial de Inquérito deu à imoralidade cometida com esse desvio de finalidade, mas temos de convir que o período da exoneração é no mínimo curioso, isso é inegável e reforça ainda mais o aspecto de puxadinho ideológico que este movimento detém. Não há que se falar em luta por moradia, apenas em luta por manter uma massa de manobra engajada, pronta para servir a lideranças e mandatários em busca de suas ambições eleitorais. Agora vamos às conclusões. Diante da análise detalhada dos depoimentos, evidências, materiais e documentos reunidos nesta Comissão Especial de Inquérito, restou demonstrado de maneira inequívoca que as invasões ocorridas no município de Natal não constituem eventos isolados ou espontâneos, mas sim ações coordenadas e estruturadas, lideradas, sobretudo, pelo movimento de luta nos bairros, vilas e favelas MLB. Ficou claramente evidenciado que a atuação desses movimentos vai muito além de uma suposta reivindicação legítima por moradia, revelando-se como ações orquestradas que utilizam métodos ilegais como forma de pressão política, extorsão econômica e instrumentalização de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Diversas contradições foram constatadas nos depoimentos prestados pelos representantes e líderes desses movimentos, principalmente quanto à justificativa da função social da propriedade, que se mostrou apenas uma alegação retórica, sem respaldo concreto em ações efetivas de melhoria dos espaços ocupados, agravando ainda mais as condições de precariedade e insalubridade.
As práticas identificadas durante os trabalhos desta Comissão Especial de Inquérito configuram potenciais crimes como esbulho possessório, artigo 161 do Código Penal, ameaça, constrangimento ilegal e especialmente a prática reiterada de extorsão contra estabelecimentos comerciais, conforme fartamente demonstrados nos depoimentos e provas documentais, inclusive por vídeos e registros nas redes sociais dos próprios integrantes do movimento. Também ficou evidente a ocorrência de possíveis irregularidades administrativas e eleitorais, especialmente quanto ao uso indevido de verbas públicas para financiamento de viagens de lideranças dos movimentos e utilização da estrutura organizacional do MLB em campanhas eleitorais, o que contraria explicitamente a legislação eleitoral vigente, resolução número 23.607 de 2019 do TSE. Diante do exposto, o relator conclui pela necessidade urgente de responsabilização civil, administrativa e criminal dos envolvidos, sugerindo encaminhamento ao Ministério Público Estadual para aprofundamento das investigações sobre os crimes constatados nas invasões, solicitação já feita ao Ministério Público Eleitoral para investigação as doações estimáveis em dinheiro por parte do MLB a campanhas eleitorais, encaminhamento já feito ao Ministério Público de Contas para apuração da utilização indevida de recursos públicos estaduais na concessão de passagens aéreas para integrantes do MLB. Recomendações à Secretaria Municipal, às secretarias municipais para que intensifiquem a fiscalização e atuação preventiva nas áreas sustentáveis e a invasões. Proposição de legislação específica para fortalecer os mecanismos de proteção ao patrimônio público e privado contra invasões, assim como aprimorar o suporte habitacional legítimo para a população vulnerável. Recomendações às forças de segurança pública para que haja maior coordenação e ações integradas para prevenir e reprimir invasões, garantindo a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos e das propriedades afetivas. Por fim, reforça-se que o cumprimento rigoroso da lei não configura repressão injustificada, mas sim o imperativo moral e jurídico indispensável. A preservação da ordem pública, do patrimônio, da segurança jurídica e do respeito ao Estado Democrático de Direito, assegurando que o município de Natal não mais seja refém de práticas ilegais e predatórias disfarçadas sob um falso manto de luta social. Está lido o relatório, senhor presidente. Quero agradecer e parabenizar o vereador Matheus Faustino pela elaboração do relatório, pelo trabalho comprometido. Preciso destacar aqui que esta comissão ela não tem o objetivo nem a competência para punir, mas para investigar. Nós vamos passar aqui a palavra para os vereadores que compõem a comissão. Como falei, terão até 10 minutos para fazer suas ponderações, seus questionamentos, suas contribuições. Nós dissemos desde o início que essa SEI era uma armação do senhor prefeito Paulinho Freire para tirar o foco dos problemas reais da cidade. Deveríamos estar com uma SEI sobre a engorda de Ponta Negra, que destruiu a nossa orla, sobre o mercado da Redinha, que segue fechado, sobre as UPAs, que eles sucateiam e agora estão sendo privatizadas, sobre contratos sem licitação, centenas de milhões de reais na saúde, desde que essa gestão assumiu. São muitos os motivos que levariam ao Poder Legislativo exercer a sua fiscalização sobre o Poder Executivo. O que houve aqui foram 4 meses de uma investigação que lá no requerimento original diz investigar as invasões de terrenos privados. No relatório de hoje, o relator, claro, de maneira com artimanha, adicionou que o objetivo e o objeto dessa SEI é se debruçar sobre invasões de terrenos públicos e privados. Está aqui, está no requerimento de quando foi proposto, está também no relatório que foi apresentado dia 20. O relatório do dia 20 não falava nem de indiciamento de pessoas. Depois que a mídia potiguar disse, essa SEI literalmente flopou. Não serviu de nada. E está aqui o resultado. A gente olha para esse auditório, para esse plenário, não tem uma imprensa, não tem um cidadão natalense, não tem nada. Depois disso, é que o vereador relator vai e propõe um indiciamento de pessoas do MLB. Mas não é só uma questão formal, de jogar contra o que está na lei orgânica, de jogar contra o que está no regimento. E aí é bom que se diga, viu? A decisão do Tribunal de Justiça se refere a dizer que o Poder Legislativo é quem define. Não se entrou no mérito. Não só questões formais. O que aconteceu aqui ao longo desses 4 meses foi verdadeiramente um processo de inquisição. Às vezes eu não sabia se estava nas épocas das trevas, no período medieval, ou se estava em 2025. Primeiro, Natal, assim como todas as capitais, tem vários movimentos sociais. O vereador relator escolheu um movimento social. Tem vários outros que fazem ocupação pela luta à moradia e que nós defendemos. Nós temos a certeza de que não sai moradia popular sem luta popular.
Inclusive, a secretária do município da SEARP, que aqui falou de 300 imóveis entregues, quando a gente olha a resposta ao requerimento, foram só 24 unidades habitacionais para mais de 100 mil pessoas que estão cadastradas no Minha Casa Minha Vida, aqui no município de Natal. Mas foi só o MLB que foi alvo dessa Santa Inquisição. E o MLB não consta no requerimento de abertura da SEI. E é por isso que nós dissemos desde o início que não tem fato determinado e nem sujeito determinado a ser investigado. Nós achávamos que era pouco, mas logo depois nós vimos o vereador relator dizer que iria pegar esse movimento de vagabundos e criminosos. O vereador relator ele tem o direito de achar que o movimento de vagabundos e criminosos é o MLB, assim como eu tenho o direito de achar que esse movimento é o MBL. Mas uma SEI e um relatório que tem caráter jurídico não pode ser feito com base em achismo, de maneira nenhuma. É uma vergonha para o Poder Legislativo. É uma vergonha fazê-lo com base em achismo. Foi pior, as coisas foram piorando ao longo desses meses. As pessoas foram chamadas aqui como testemunhas. E no dia da escuta das pessoas do MLB, elas foram direcionadas a uma salinha, porque elas eram testemunhas diferentes, testemunhas suspeitas. Nós ouvimos isso, e eu falei isso aqui, ninguém contestou. Como é que pode? Estamos em 2025, estamos falando de investigação de crime, e não falarmos, antes de mais nada, de autoria, conduta atípica e tipo penal, de devido processo legal, de direito à ampla defesa. Foi o que aconteceu aqui. As pessoas vieram como testemunha e estão saindo como indiciadas. E saíram como indiciadas hoje, porque no dia 20 não foram indiciadas. Depois que a mídia expôs a vergonha que é esse relatório, elas se transformaram em pessoas indiciadas. Mas por quais crimes, Daniel Valença? Primeiro crime, organização criminosa. Eu desconheço de onde que o movimento social é uma organização criminosa. Inclusive, todas as ocupações que debatemos nesse plenário, todas elas teve reintegração de posse e com mediação do Judiciário, do Ministério Público, do mandato da Natália, do meu mandato, de vários atores, de Defensoria Pública, justamente porque não são organizações criminosas, são organizações de luta por moradia. Foi falado aqui da Secretária Municipal de Defesa Social, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Não há um inquérito contra a organização MLB. Nenhuma ação criminal contra eles. Zero. Foi falado de 2 passagens para militantes irem debater o programa da Minha Vida, não sei se foi em São Paulo, enfim. Engraçado que a Prefeitura de Álvaro Dias, que é a gestão da qual a atual é continuidade, que o Paulinho Freire, atual prefeito, e que tem na base parlamentar o vereador relator, que recebeu 30 mil reais durante a campanha, e que é legal, é lícito. É importante que se diga, mas tem que ser verdadeiro. É da base de governo. E aí, quando a gente olha o relatório, não fala nada de 500 mil reais. 500 mil reais que a gestão Álvaro Dias pagou um galpão para o quê? Manter a ocupação. Quem ganhou esses 500 mil reais? Por que não tinha outro imóvel? Porque esse foi o mais benéfico para o poder público. Menor gasto, maior eficiência para a garantia do direito à moradia do povo em Natal. Não apareceu nada disso aqui. O problema são 2 passagens. E quem fala isso é quem já foi com passagem batendo no Paraná para pichar a universidade. É inacreditável o que eu estou vendo aqui. É justamente inacreditável. Falaram aqui ao longo dos 4 meses sobre facção criminosa. Era uma tese tão sem pé na cabeça que felizmente não apareceu no relatório. Era o mínimo. Por fim, no dia de hoje, pareceu que a deputada Natália Bonavides apoiaria o movimento. Eu afirmei isso aqui várias vezes, vou afirmar várias vezes. A deputada Natália Bonavides, ela inclusive na sua primeira campanha de 2016, um dos vídeos de campanha é ela em uma ocupação do MST. Se vocês olharem minha publicação como professor, tem publicação sobre o direito à luta pela terra do MST. Tem publicação de artigos sobre o direito à luta por moradia do MLB. Isso foi em 2011. Não tem novidade nenhuma. Para nós é uma honra estar ao lado dos movimentos de luta pela terra e de direitos coletivos. Para nós seria uma vergonha estar do lado de quem faz escracho, de quem não trabalha uma pauta sequer do povo, de quem só vive de provocação, de crimes da pior qualidade, de açoitar servidor público. Tem dúvida alguma que nós estamos do lado oposto. E que orgulho de ter estado ao lado daquelas mulheres, crianças, adultos, idosos que estiveram aqui em um dos dias para se solidarizar com os membros do MLB.
Código de ética, senhores vereadores, da OAB, o nosso código de ética, ele proíbe que o advogado, assessor parlamentar federal, atue em causas contra a União. O que foi dito aqui é um ataque à prerrogativa profissional do doutor Gustavo Barbosa. E vou dizer mais, quem quiser saber mais não precisa ir atrás de relatório não, de 100 páginas, 200 páginas. Vai no Google e coloca lá, está desde janeiro de 2024. A advogada Natália Bonavides faz mediação, faz sei lá o quê, na ocupação. Não há, literalmente, nenhuma novidade. O que há e o que houve aqui, sem dúvida alguma, é um processo que, graças a Deus, que essas pessoas não fizeram direito e não passaram em concurso para a Polícia Civil Federal. Porque a quantidade de arbitrariedade faria com que quaisquer dessas instituições se envergonhasse do seu quadro. E, felizmente, não temos isso aqui. Felizmente. Me impressiona como é que pessoas pobres, negras, foram tratadas como foram nesse plenário. E como o tratamento foi desigual e diferente. Como pode chamar alguém como testemunha e indiciar a pessoa? Que país é esse? Qual é o momento da história em que essas pessoas vivem? Não é pós-Constituição de 88. Gostaria muito de ter debatido e ter aprofundado os problemas do déficit habitacional no município de Natal. Nós pedimos o levantamento dos terrenos ociosos públicos e privados que tem na cidade, porque nós aprovamos a Lei 7.155 em 2023. A Prefeitura não tem e até hoje não mandou nada de como vai fazer para tê-lo. Nós pedimos algum cronograma sobre IPTU progressivo. A Prefeitura não tem nenhum plano e não apresentou nenhum caminho para torná-lo realidade. Nós vamos sugerir que o PL 2923, que tenta garantir direitos humanos nas ocupações, seja aprovado por essa casa. Que o PL 120/25, que assegura IPTU progressivo nas AEs, garantindo o direito dos moradores das áreas especiais de interesse social à moradia popular, seja aprovado. Nós vamos defender que o projeto de lei 272 de 2024, que determina consultas públicas antes de grandes obras, seja aprovado. Por fim, queria agradecer ao conjunto da minha assessoria, que também trabalhou ao longo desses 4 meses. Sem dúvida alguma que agora nós vamos ter mais energia para cuidar dos problemas reais da cidade do Natal e para fazer a boa oposição que nós não deixamos de fazer em nenhum segundo, na política, no debate técnico, jurídico, no direito concreto das pessoas, e não em ilação, nem lacração, nem mentira, nem corte de vídeo. E, por fim, também queria me solidarizar com todo o movimento MLB e todos os demais movimentos de luta pela terra. O MST esteve aqui em Natal, nós estivemos com eles no INCRA, que é do governo federal, e na governadoria, que tem um governo do nosso partido, e nós não deixamos de nos solidarizar, porque as pautas, elas eram e são justas, cada uma das que foram levantadas, bem como o método de mobilização, de pressão popular, é o único que garante que políticas públicas efetivas saiam. E é bom dizer, assim como o povo faz pressão popular, grandes empresas, corporações fazem lobby, vários outros mecanismos ilegais, esses sim, para se apropriar do orçamento do nosso país. Então, toda a nossa solidariedade a cada companheiro ou companheira, especialmente as 3 pessoas que foram indevidamente, que serão indevidamente indiciadas nessa tarde de hoje. Senhor presidente, chegamos à finalização dos trabalhos dessa comissão especial de inquérito. Estou muito satisfeito com a condução dessa comissão. Como foi bem levantado aqui por Vossa Excelência, poderia ter sido um pouco mais proveitosa em relação àqueles que vieram aqui fazer oitivas conosco e tentaram se utilizar desses palcos aqui, esse sim, para fazer um palco político. Bom, vou começar aqui respondendo algumas ilações aqui da oposição em relação a essa condução da Comissão Especial de Inquérito. O muito engraçado é que quando essa Comissão Especial de Inquérito começou, ela na verdade não tinha um objeto, daí perdeu 2 vezes na justiça e agora não é mais sobre isso, agora é sobre ser uma armação do prefeito. Veja só, afirmar que isso é uma armação do prefeito, levando em consideração que a justiça não corroborou com a ideia de que não tem objeto, então necessariamente a gente está levando em consideração aqui, de maneira indireta, que aquele que afirmou isso está afirmando que o juiz, o desembargador, o prefeito e nós todos aqui da comissão estamos comungados com o prefeito em tentar reprimir aí esses ditos movimentos sociais. A gente sabe que isso não está acontecendo. E ainda assim foi veiculado aqui para todos ouvirem que eu sou da base, que eu estou aqui para servir o prefeito Paulinho Freire. Muito curioso também que no último dia de sessão, eu fui o único que apresentei a emenda
para justamente tirar os 40% de remanejamento via decreto do prefeito para 10%, e olha só, a oposição votou na minha emenda. Então, assim, se eu sou da base, então o PT votou junto com a base aí na última sessão. Eu tenho meu mandato aqui independente e, mais uma vez, eu desafio aí toda a equipe dos vereadores de oposição conseguir indicar algum cargo meu que foi indicado em alguma secretaria ou em algum cargo aqui dessa casa. Isso simplesmente não existe. Foi levantado aqui também que o alvo da SEI, ela iniciou com invasões a prédios privados no seu relatório inicial, no seu requerimento inicial. Veja só, quem levantou públicos e privados foi justamente o trabalho das oitivas. Quem indicou também o MLB não foi eu, foram as oitivas. Mas também não me causa estranheza, já que o próprio que falou isso, o vereador da oposição, não leu o relatório. É muito nítido quando ele fala que o relatório tem 80, 100 páginas. O relatório está bem distante disso. O relatório tem 56 páginas. Mas isso aí é fruto de quem não leu e veio aqui apenas atacar o mensageiro, que é esse que vos fala. Bom, levando em consideração achismo, dito aqui também pelo vereador da oposição, a respeito do nosso relatório, veja, no relatório eu trago provas. O que é a prova? Prova é um fato concreto. O que é um fato concreto? É um ato determinado. É mentira minha que houve pagamento de passagem para elas em período de campanha? Não é mentira minha. Existiu esse pagamento. Existe um processo de segredo de justiça no Tribunal de Contas do Estado? Existe. Porque o governo do Estado não deu celeridade de explicar essas passagens, o que muito parece que não vão conseguir explicar, porque, mais uma vez, o que fica provado aqui não é a Câmara Municipal dos Vereadores de Natal tentando criminalizar um movimento social. O que fica muito claro aqui é a Câmara Municipal de Natal dando exposição a um suposto movimento social que utiliza de pessoas em estado de vulnerabilidade para usarem dela politicamente e eleitoralmente. Já trouxe dados aqui em outro instante em relação a déficit habitacional. Se o MST, o MLB, todos esses movimentos que lutam por moradia realmente tivessem alguma efetividade em suas situações, o número de habitação não teria aumentado, de falta de habitação não teria aumentado, pelo contrário, teria diminuído, e isso a gente sabe que não aconteceu. Muito diferente do capitalismo que eles criticam, que após o capitalismo o mundo saiu de uma fome generalizada para uma riqueza generalizada por parte de muitos. Em relação aqui ao que foi colocado pelo vereador de oposição, é que muitos aqui entraram como testemunhas e saíram indiciados, e muito engraçado que na mesma fala dele, ele coloca que por bem, aqui não tem nenhum promotor do Ministério Público, aqui não tem nenhum advogado, aqui não tem nenhum juiz, levando em consideração aí, querendo afirmar que nós não teríamos certo conhecimento jurídico. Veja só, aqui ninguém está saindo indiciado, pessoal, é só ler o requerimento, só ler os encaminhamentos, só ler o relatório. A gente pede um aprofundamento por parte do Ministério Público e o Ministério Público que faz indiciamento. Então, só para deixar muito claro aí a respeito disso. E ainda sobre os encaminhamentos aqui, eu fico muito feliz que é muito fácil você ganhar de pessoas que utilizam apenas de massa de manobra, porque é só você jogar de maneira clara, com a verdade e com inteligência, que vocês conseguem passar à frente dessas pessoas. O relatório, e aí, mais uma vez, é falta de conhecimento ou é preguiça mesmo, mas o próprio regimento interno, no artigo 87, fala que, paralelo ao relatório, tem os encaminhamentos, e eles têm que estar em anexo. Foi levantado aqui que eu apresentei o relatório sobre os encaminhamentos, e só depois de um blog aí, que eu nem recordo aqui o nome, muito flopado, que eu resolvi fazer os encaminhamentos. Veja só, o próprio regimento interno, no artigo 87, prevê que, junto ao relatório, tem um anexo dos encaminhamentos. Qual foi a ilegalidade nisso? Nenhuma. Por isso que, mais uma vez, a oposição perdeu na justiça, e isso não tem nada a ver com o prefeito de Natal, isso tem a ver com a justiça sendo cumprida por desembargadores, por parte dos juízes dessa cidade. Bom, por fim, já levantado aqui parte do que foi colocado aqui contra o relator, no caso contra o mensageiro que sou eu, na falta de argumento sempre vai ser isso, na falta de argumento sempre ataque o mensageiro. Agora me restou 4 minutos para fazer minhas considerações finais, e eu quero falar de maneira muito clara para vocês. Essa condução da Comissão Especial de Inquérito foi feita com muita responsabilidade. Veja que nós procuramos todos os órgãos competentes, inclusive o Tribunal de Contas, para abrir essa ação contra o governo do Estado. Tudo que foi possível estava ao nosso alcance de apresentar provas, e
tornar cada vez mais robusto todo o relatório, foi feito assim como eu prometi no início dos trabalhos. Agora, o que fica muito evidente aqui é, mais uma vez, nós não estamos falando de um movimento social que luta por moradia. Nós estamos falando de um movimento que utilizam de pessoas mais pobres para poder se promover eleitoralmente. Fato esse que também houve, por parte da nossa atuação, uma representação também no TSE, com notícia crime a respeito do movimento MLB, utilizar as eleições de maneira irregular junto com os seus membros. Para além disso, foi levantado aqui também que a competência dessa casa deveria estar tratando de outros assuntos, inclusive sobre a habitação, sobre a fome. Veja só, aqui nós não somos executivos, nós somos legislativos, mas ainda tudo aquilo que está ao meu alcance, eu tento fazer. Eu, como um parlamentar mais econômico dessa casa, como alguém que realmente entrou aqui no estilo de revolta, de tudo que viu acontecendo no poder público, eu faço doação todos os meses do meu aumento de salário. Só no primeiro mês eu doei quase 1 tonelada de alimentos, fazendo assim a minha parte, como diz a frase do Mahatma Gandhi: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Mas esse movimento, ele enxerga o mundo de uma maneira diferente. Ele não acha que o que ele tem, aquilo que é dele, ele acha que ele tem que tomar o que é seu e dar o que é seu para as pessoas. E isso não é o regular dentro do Estado democrático de direito, onde todo mundo tem direitos e deveres. Então, boa parte da nossa atuação, além de mostrar tudo isso que acontece aqui dentro da cidade, foi dar exposição a nível estadual e a nível nacional. Além da comissão que está acontecendo aqui agora, outros municípios, outros vereadores nos procuraram para fazer essas instaurações também em outras câmaras municipais, justamente por conta da repercussão que houve aqui dentro da nossa capital. E aqui, modéstia à parte, o movimento de lutas nos bairros talvez deveria até me agradecer pelo nível de exposição que eu dei a eles, né? A gente viu aí que em várias lives eles conseguem colocar ali 3, 4 pessoas com muito esforço assistindo simultaneamente, mostrando que não tem nenhum tipo de apelo popular. E eu pergunto mais uma vez para você: quantas vezes você, cidadão comum do dia, você, Dona Maria, que pega, vai deixar sua filha na escola, depois tem que ir na feira, tem que buscar água, quantas vezes o movimento de luta nos bairros ajudou você em alguma coisa? Nenhuma vez. Agora eu vou te dar um dado um pouco melhor. Se vocês lutam realmente por moradia, por que vocês não cobram o governo Lula, que deixou de entregar entre 50 e 70 mil habitações durante o governo dele? Aqui não é o meu achismo, não é minha opinião, aqui são dados do TCU que está falando. Se vocês lutam, por que vocês não cobram? Porque quando é do lado de vocês, pode, tá ok. Se o Lula, ele chuta a cabeça de uma criança, veja só, a narrativa vem: pessoal, a criança era um bolsonarista e foi a cabeça da criança que bateu no pé do Lula. Essa é a justificativa. Mais uma vez, nós devemos reprimir e nós devemos dar opressão realmente para esses movimentos que fazem o que querem aqui no município à margem da lei. Você quer outro exemplo disso? Todo mundo aqui acompanhou o MST andando de foice aqui dentro da cidade, tumultuando o trânsito, impedindo o ir e vir das pessoas, agredindo motoboys. E qual foi a reação do governo do estado? Nenhuma. Estender um tapete vermelho para eles, quando na verdade eles deveriam receber de fato repressão, tiro, bomba e porrada, com muita clareza. Sorte de vocês que eu ainda não estou em nenhum executivo aqui no estado. Então, mais uma vez, para finalizar o meu trabalho, finalizar o meu relatório, fique encaminhado aqui tudo que foi exposto no relatório. Nós vamos ler também os encaminhamentos e, mais uma vez, com muita responsabilidade, fizemos esse trabalho, trouxemos fatos, desmentimos aqui muitas narrativas vindas da oposição. E não se deixem cair aí por narrativas. Procurem sempre os fatos. Meu gabinete está disponível para todos que queiram ter acesso ao relatório. E, mais uma vez, termino com a nossa frase de sempre: venha comigo fazer de Natal a melhor capital do Nordeste. Obrigado, senhor presidente. Já conhece as camisas temáticas dos vídeos? Se o seu marido passou vergonha com o vídeo meu, azar o dele que está fazendo alguma coisa errada. Se encostar em mim, vai dar merda. Se encostar em mim, vai dar merda. Entre em contato e garanta já a sua. Agora, me permitam falar com as pessoas que estão nos assistindo, né? As pessoas que estão nos acompanhando. É para você que eu quero falar, para que a gente possa aqui restabelecer a verdade e para que você não seja induzido ou induzida ao erro, a informações que não condiz com a verdade. Olha só, e os vereadores e as vereadoras aqui sabem muito bem disto. Uma comissão especial de inquérito, a investigação aqui na Câmara, é prerrogativa de qualquer vereador ou vereadora. Está lá no artigo 85 do nosso regimento. Então, qualquer vereador ou vereadora pode solicitar o pedido de uma abertura, de uma CEI, de uma comissão especial de inquérito. Para isto, basta apenas conseguir as assinaturas de 1/3 do número de vereadores, que no caso são 10 vereadores.
Esta comissão conseguiu não apenas 10, foram 20 vereadores e vereadoras assinaram o pedido de abertura desta comissão. Então, isso é muito importante. E nessas assinaturas não consta a assinatura do prefeito Paulinho Freire, porque não é prerrogativa do prefeito. Isso é falso, isso não existe. Então, para que você fique sabendo. A oposição, os vereadores do PT e da oposição, que tanto falam em democracia, que tanto defendem a democracia, recorreram à justiça para anular, para acabar com a SEI. No dia 24 de abril, pedido liminar, eles perderam. Não satisfeito, eles continuaram com essa insistência de acabar com a SEI. Ora, aí eu digo, nossa, se não existe nenhum crime, se não existe nenhuma irregularidade, por quê? Por que esse interesse, por que esse medo de continuar, de participar da SEI, de continuar a SEI funcionando? Então, hoje, dia 29 de julho, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, eu já quero aqui parabenizar o Tribunal de Justiça pela decisão que está respaldada e norteada no interesse público de, mais uma vez, negar o pedido dos vereadores de oposição e do PT em acabar com a SEI. E, mais uma vez, eles perderam. E que essa decisão da Justiça sirva de exemplo para a oposição, que respeite os resultados que são produzidos aqui nesta casa, que tem sido uma prática da oposição do PT e da esquerda. Dito isto, nós vamos agora passar aqui para a leitura dos encaminhamentos. Eu quero combinar aqui com a mesa para a gente vai fazer a leitura, porque iria votar o relatório e depois os encaminhamentos, mas a gente lê, o relator faz a leitura dos encaminhamentos e a gente vota tudo junto, tá certo? Para que a gente possa aqui otimizar os trabalhos. Leitura dos encaminhamentos. Diante disso, expõe-se os seguintes encaminhamentos destes achados ao Ministério Público Eleitoral e ao Ministério Público de Contas para aprofundamento das investigações, além da proposição de medidas legítimas e administrativas que visem prevenir e responsabilizar as condutas ora demonstradas. Trata-se de um imperativo jurídico e moral em defesa da ordem pública, do patrimônio social e da legalidade institucional no município de Natal, individualizar e indiciar as figuras proeminentes em toda a atuação ilícita do MLB, seja na promoção de invasões, balbúrdia em Natal, seja na instrumentalização de pessoas em estado de vulnerabilidade para engajamento político. Pelo crime de esbulho possessório, artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal, requer ao Ministério Público o indiciamento dos líderes do MLB Marcos Ribeiro, Bianca Soares Evangelista e Kívia Moraes Nunes, pelos supostos crimes de constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal, extorsão, artigo 158 do Código Penal, requer ao Ministério Público o indiciamento dos líderes do MLB Marcos Ribeiro, Bianca Soares Evangelista e Kívia Moreira Nunes, com as devidas majorações de pena contidas no parágrafo 1º do artigo 146 e no parágrafo 1º do artigo 158, em razão do concurso de pessoas nas condutas criminosas. Pelo suposto crime de associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, requer ao Ministério Público o indiciamento dos líderes do MLB, Marcos Antônio, Bianca Soares Evangelista, Kívia Moreira Nunes, por promoverem as condutas criminosas citadas neste relatório com a participação de vários membros do seu movimento social. No âmbito da atuação do Ministério Público Eleitoral Estadual e Federal, requer que seja dado andamento ao encaminhamento já feito por este relator, a fim de apurar a conduta do MLB e seus líderes Bianca Soares Evangelista, Marcos Antônio Ribeiro, em campanhas eleitorais que infringiram o artigo 131, inciso 1º, da Resolução 23.607 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral. Ao Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conforme encaminhamento já feito por este relator, requer a apuração de possível improbidade administrativa, artigo 11 da Lei 8.429 de 92, no âmbito estadual, em razão da disponibilidade de verba pública para pagamento de passagens aéreas às senhoras Kívia Moreira Nunes e Bianca Soares Evangelista, sem a devida transparência e sem qualquer vínculo funcional aparente dessas lideranças. Ao Ministério Público Federal, requer a apuração de possível ato de improbidade administrativa e desvio de finalidade da deputada federal Natália Bonavides, ao disponibilizar seu ex-assessor para atuar como patrono em processo contra o MLB, sendo pago pelo erário público, nos termos dos artigos 11 e 17 da Lei 8.429 de 92. Importante salientar que, convenientemente, com o avanço dos trabalhos dessa comissão, o assessor em questão foi exonerado do gabinete da deputada, conforme demonstrado no relatório. Requer ao Ministério Público o iniciamento de lideranças do MLB Bianca Soares Evangelista, Marcos Antônio Ribeiro e Kívia Moreira Nunes, pelo suposto crime de dano qualificado a patrimônio público e privado nos termos do artigo 163, parágrafo único, inciso 3º, inciso 4º do Código Penal. Requer ao Ministério Público a apuração de eventuais condutas criminosas que podem ter acontecido dentro de invasões, quais sejam o financiamento ilegal através de suposta cobrança de aluguel dentro de invasões, o suposto emprego de intimidação e ameaça para a retirada de pessoas de imóveis concedidos em sede de programas habitacionais e, por fim, e possível atuação de facções criminosas. Necessário encaminhar às secretarias municipais recomendações de intensificação nas fiscalizações, atuações preventivas em áreas mais suscetíveis a invasões, bem como recomendar às forças de segurança pública que haja maior coordenação e ações integradas para prevenir e reprimir invasões, garantindo a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos e das propriedades afetivas.
Por fim, este relator comunica a proposição de legislação específica para fortalecer mecanismos de proteção ao patrimônio público privado de invasões, a aprimorar um suporte habitacional legítimo por parte do poder público sem ingerência de grupos políticos com interesses escusos. Não resta dúvida acerca da complexidade dos trabalhos dessa comissão de inquérito e da robustez de todo o material levantado neste relatório. Toda a sociedade natalense, a partir dos trabalhos da SEI, se depara com a realidade atroz de pessoas instrumentalizadas por agentes de perpetuação da pobreza e da miséria. O final do nosso trabalho marca o começo de um novo entendimento sobre a atuação de invasores. Não há que se falar em luta por moradia ou reivindicação de direitos fundamentais. Agora, resta denudada que a verdadeira forma de atuação da MLB e seus líderes conta apenas com a agitação, o engajamento político partidário de pessoas vulneráveis e a promoção da perpetuação da pobreza e da miséria. Perante todo exposto no relatório, as autoridades do município, do Estado e da União não podem se furtar da responsabilização dos líderes, promotores e facilitadores de atos de invasão. Está lido os encaminhamentos, senhor presidente. Eu quero aqui combinar com os meus colegas, vereadores, integrantes aqui da SEI, para a gente votar, a votação nominal, 1 minuto para votar e para declarar o voto, caso queira, 1 minuto. Eu peço a colaboração para que não ultrapasse esse limite aí, tá certo? Parabenizar o relator pela robustez do relatório que nos foi apresentado. Não há o que seja retocado neste relatório, portanto, o meu voto é favorável. Lembrando que esta SEI não tem a prerrogativa e competência de criminalizar, mas de encaminhar ao Ministério Público para que se faça investigações necessárias àquilo que foi pontuado no relatório. É como eu voto, senhor presidente. Senhor presidente, eu voto favorável ao relatório e voto favorável ao encaminhamento. Eu voto favorável pelo encaminhamento. Meu voto, senhor presidente, é contrário ao relatório e aos encaminhamentos. Obrigado. O relatório e o encaminhamento foram aprovados com o voto contrário do vereador Daniel Valença, que será pensado aqui a este relatório final. Então, muito obrigado a todos, a você que durante esses 120 dias acompanhou o trabalho desta comissão, principalmente a você, população de Natal. Tenho certeza que nós temos, sim, comprometimento e nos preocupamos com a questão da moradia, é um direito sagrado, mas, como foi dito aqui, não se pode se utilizar de um direito, que é a moradia, para se cometer irregularidades ou cometer ilegalidades na cidade, impedindo o direito de vida das pessoas. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião extraordinária da Comissão Especial de Inquérito que trabalhou para investigar as invasões na cidade do Natal. Muito obrigado e que Deus abençoe Natal, o Rio Grande do Norte e o Brasil. Muito obrigado.